E agora você vai ouvir a palavra de Deus, que com certeza vai abençoar a sua vida. Jovem Arão Salgado, é diácono da igreja, foi vice-presidente durante muitos anos, homem de Deus, tem ele, a Eusi, ministrado em muitos lugares, a muitos corações, trabalhou sempre no discipulado e é uma honra, é uma alegria, um privilégio ouvi-lo nessa noite. Eu quero que você feche seus olhos agora e ore. Deus abençoe o Arão, dá ao Arão aquela liberdade que ele precisa para proclamar com autoridade a sua palavra, e eu vou interceder daqui. Senhor, é muito gostoso orar para que o Senhor possa mais uma vez abençoar o teu povo na instrumentalidade de um dos teus servos. Nessa noite, irmão Arão, diácono Arão, grande líder, pastor de vidas, nós colocamos o teu servo, sua família, ministério nas suas mãos e pedimos, Pai, fala-nos poderosamente através do teu servo, para a glória do teu nome, para a edificação da igreja e salvação daqueles que ainda não conhecem Jesus. Em nome de quem nós oramos, amém. Deus te abençoe. Graça e paz, igreja. Nós estamos aqui com muita alegria, um pouquinho de temor e tremor, não pelo fato de estarmos aqui, mas por estarmos numa missão que Deus nos colocou. Mas estou com alegria porque Deus, olhando para mim e diz, você vai e você consegue, porque eu estou na tua força, eu te encorajo a ir e a realizar. E diante desta palavra do meu Deus, estou aqui de maneira bem tranquila para falar à igreja nesta noite. Participei da primeira ceia, do primeiro culto, das 17 horas, e quando participava da primeira ceia, estava ali, na mesma cadeira, e a unção não é a mesma. A unção das 17 horas foi para aquele momento gostoso de reflexão, quando comia daquele pão, bebia daquele cálice, a gente sentia a presença, sentia o Senhor ministrando meu coração, e o amor de Deus na minha vida. Agora repetiu novamente. Quer dizer que não é uma celebração por fazer, a gente sente, no momento da ceia, algo acontecendo no nosso coração, um renovo, uma presença de Deus dizendo, meu filho, eu faria de novo por você. Eu não estou arrependido por ter ido à cruz. Eu te amo. Eu não sei qual foi a voz que você ouviu de Deus ao participar da ceia do Senhor. E vindo para esse púlpito agora, e outra unção, diferente daquela que Deus providenciou para pregar no culto 19. Você é especial para Deus. Deus preparou uma palavra para o seu coração, para o coração da igreja. Hoje, primeiro domingo de 2013, muitos desafios pela frente. E quando o pastor William, autorizado pelo pastor Gilson, presidente da nossa igreja, e por falar em presidente, pastor, revoga o decreto, senão muita gente vai sair aí sendo presidente da igreja a partir de amanhã. Está revogado, hein, irmãos? Foi só para cumprimentar os visitantes. Pastor Gilson continua sendo o nosso presidentão aqui, né? Está revogado, né, pastor Gilson? Mas para amar, para abraçar, está aberto o decreto, né? Sempre. Então, nós fomos convidados, amados, para falar sobre um assunto que não é novo, não é novidade, mas é o foco da nossa igreja nesses últimos, pelo menos 3 anos, que é discipulado. E a igreja dividiu o quadrimestre do ano em 4 etapas importantes. A primeira etapa é a etapa da preparação, da capacitação, vindo pessoas novas para a igreja, e essas pessoas precisam interagir conosco, conhecer onde você está pisando, onde você vai caminhar conosco. E a gente quer dar oportunidade para você que está chegando, para você que chegou ano passado e que comece conosco no mesmo ritmo que a gente, no mesmo gosto, no mesmo projeto que a igreja tem. E estamos no projeto deste trimestre de capacitação. Você vai ouvir aqui nos vídeos muitos chamados para fazerem treinamentos, cursos, estudos bíblicos. Se encaixe em um deles. Venha aperfeiçoar sua vida. Venha caminhar conosco nessa jornada bonita de discipulado. Pensando nisso, amados,
eu fiz uma pergunta para mim, porque eu sou um de vocês, eu sou como você, e a pergunta que eu faço, seguramente você faria também para Deus: Senhor, qual é o modo de viver mais parecido com o Senhor Jesus? As crianças, elas aprendem muito rapidamente, porque elas fazem muitas perguntas. E eu, ainda bastante prematuro ou maturo, ou não devidamente crescido na minha fé em muitas áreas, eu vou perguntar para quem sabe, para quem pode me dar a resposta. Perguntei para o meu Deus, entrei na presença do Senhor, fui buscar na fonte que é a palavra de Deus, a resposta para esta pergunta. Para quem gosta de fazer palavras cruzadas, você vai me ajudar na seguinte resposta: um seguidor de Jesus é o quê? Discípulo. É isso? O seguidor de Jesus é um discípulo. Se eu olhar aí, na vertical, você pode enxergar a palavra discípulo aí? Pode? Está bem claro? A palavra discípulo nós dividimos em 3 níveis de experiências. Porque quando Jesus resumiu os mandamentos, lá trazendo para o Novo Testamento, resumiu no amor. E ele colocou o amor em 3 níveis de experiência. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Na vertical. É uma experiência do amor que eu preciso vivenciar em relação a Deus. E amarás o teu próximo, a experiência horizontal, como a mim mesmo. Então, pegando essa palavra discípulo, eu comecei a orar para preencher cada letrinha dessas, de tal modo que eu pudesse enxergar, compreender, como eu devo viver o modo como Jesus deseja que eu viva, como discípulo dele. Nós dividimos a palavra discípulo em 3 níveis de experiência, e nós esperamos que você comece a refletir sobre cada nível dessas, e se faltar uma na sua vida, o contexto da sua vida cristã não vai funcionar adequadamente. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a mim mesmo. E a Bíblia diz: se eu não amar, se eu digo que amo a Deus e não amo meu irmão, eu sou o quê? O mentiroso. Então, trazendo para esse conceito de que as 3 coisas, os 3 níveis precisam acontecer na nossa vida de maneira homogênea, que se interajam entre si. Também na vida do discípulo, Deus me deu essa palavra: você precisa viver um estilo de vida do meu discípulo, parecido comigo, nesses 3 níveis. O primeiro nível está aí, é o nível de estilo de vida de pura fé. Sem fé é impossível adorar a Deus. Sem fé é impossível viver na dependência total de Deus. Sem fé é impossível acreditar no que a palavra de Deus diz que eu sou. Sem fé é impossível andar na cruz, ter uma caminhada de cruz. Quando eu coloquei na letra D, dependência de Deus, já estava pronta essa palavra, ouvindo o pastor Gilson domingo passado, convocando a igreja para estarmos todos aqui, e foi linda a passagem de ano, né, pastor Gilson? A igreja estava bonita, lotada, não tinha banco vazio. Nós estávamos aqui de joelhos, recebendo a convocação do nosso pastor, e ele disse: vamos demonstrar com o nosso coração, com a nossa atitude, que nós vamos entrar em 2013 na completa dependência de Deus. Eu digo: puxa vida, está no caminho certo. Deus está fechando o cerco. É isso que Deus quer da sua igreja. É isso que Deus quer para mim. E eu quero compartilhar com você, para que você também acompanhe nessa jornada. Dependência de Deus. E a palavra de Deus diz em Eclesiastes 3,14, Salomão expressando com a sua sabedoria, com a sua experiência, com o seu temor a Deus, o que ele sentia em relação a Deus. Essas palavras são do sábio Salomão. E você é capaz de formular a sua própria poesia, a sua própria expressão de fé, de que Deus representa para você? Quando eu fiz, há uns 6, 7 anos atrás, o curso CRAU de Finanças, a Maneira de Deus, cada lição são 12 ao todo. A segunda lição, a parte de Deus. Em cada lição tem um versículo para decorar.
E a parte de Deus tem um versículo que, o maior deles, era difícil de decorar. Mas eu falei, se eu não conseguir colocar isso no meu coração, na minha vida prática, vai tudo de água abaixo. Comecei a recitar aquele versículo dia após dia. E amados, todas as vezes, quando me curvo diante de Deus, na minha oração matinal, quando meus joelhos estão ali diante de Deus, eu começo dizendo, tudo que existe no céu e na terra é seu, ó Senhor. E seu este reino. Nós adoramos a Deus porque o Senhor dirige todas as coisas. Riqueza e honra vem somente do Senhor. Ele é o governador de toda a humanidade. Com sua mão controla força e poder. E é pela sua vontade que os homens se tornam importantes. Que os homens se tornam importantes e recebem força. Você vai encontrar, segundo as Crônicas 27, 13 e 14. Todas as manhãs, os meus joelhos se dobram, declarando isso para Deus. E Salomão, eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. Salomão expressou com seu coração. Você tem a oportunidade, ao começar o seu ano, ao preencher o seu bonde, fazer uma declaração de dependência de Deus. Vai ser um desafio? Vai. Vai ser um desafio? Vai. Um grande teste, amado, se Deus é realmente esse número 1 na sua vida, se a dependência completa a Ele, é se você é capaz de responder essas 5 perguntas. Está aí, deixa eu passar, não está, né? Aí está o versículo. Deixa um pouquinho para você ler. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar, nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. Essas 5 perguntas aí. Quem me criou? Quem eu sou? De quem espero a verdade final sobre mim? Quem é quem diz que eu sou? Em quem confio em última instância? Em quem eu busco a segurança e a felicidade? Quem é o responsável pelo meu futuro? São 5 perguntas bem direcionadas à minha vida. Se a sua resposta para qualquer das perguntas aqui formuladas, ela for algo ou alguém que não seja Deus, você precisa verificar a quem ou que você está adorando. Esse é o teste. Depender de Deus é a decisão mais sensata que uma pessoa deve tomar em toda a sua vida. É impossível cumprir o propósito de Deus, que Deus deu a cada um de nós, a menos que se cumpra à risca o que Ele estabeleceu para fazer. A irmã Vasti falou sobre a vida de José. Nossos filhos estão, os filhos nossos, né? Nossos netos estão estudando sobre a vida de José. E tinha lá uma frase embaixo: o propósito de Deus é que eu vivo de tal forma que as pessoas vejam Deus em mim. As pessoas não poderiam ver Deus se José não fosse o que foi. Concorda? Se José tivesse cedido naquele momento que a sua patroa, ricaça, cheia de poder, lhe conduziu a violar o que ele mais tinha de precioso na sua vida, que era o seu caráter e o seu compromisso com Deus, aquela mulher veria Deus em algum ponto da vida de José? E assim é transferido para nós hoje em cada área da nossa vida. Nós tivemos uma experiência familiar alguns dias atrás, com relação à dependência de Deus. Um dos nossos filhos planejou a ida para os Estados Unidos em novembro, e dentro do seu percurso lá, ele marcou uma passagem para Nova York, 4 dias, porque o propósito dele era fazer um curso
em outra cidade daquele país. E eu via o planejamento dele, o sonho, nunca foi lá. E ele tomou o avião, chegando lá, descendo, entrando naquele hotel, ele veio comunicar: não saiam de casa, não saiam dos apartamentos, porque está vindo aí uma grande tempestade. E a gente não sabe a dimensão dela. Vocês imaginam a gente do lado de cá, a mamãe Elzi, o papai Arão, vendo o nosso filho e a nossa nora lá do outro lado, e eles passavam aquele cenário mais horrível daquela tempestade, que parecia um horror, e o prefeito dizendo: olha, pode vir o pior, não saiam. Nesta hora, depender de Deus, parece que é um negócio bem subjetivo, porque eu comecei a orar: Senhor Deus, salva o meu filho, salva a minha nora. E chegou no momento que o Espírito Santo: você está orando errado. Seu filho tem que ser uma pessoa muito importante nesse planeta para ele parar uma tempestade só para salvar o Evandro e a Abel. Mude a maneira de ver as coisas. Mude a maneira de orar. Ore por todos os habitantes daquela cidade, daquele país. Coloque o seu amor naquela criança, naquele que está naquela favela, naquele que estava desabrigado. Coloque o seu coração naquele que não tem Jesus, para que tenha a oportunidade de, um dia, receber Jesus. E imediatamente eu mudei a rota da oração. Saiu do meu coração essa ambição de querer salvar o nosso filho. E vi que depender de Deus é colocar o absoluto dele, do absoluto da nossa fé. Mesmo que é dolorido, isso deve acontecer. Dependência de Deus, amados. Quer ser discípulo? Você é discípulo? Eu quero ser discípulo. Esse é o grande desafio. Instruído na palavra, toda a escritura é inspirada, aqui fala toda a escritura. Se você está lendo a Bíblia, aí está um prato aí, com um garfo, né, 2 talheres. Se você está lendo a sua Bíblia por conveniência, ou pegando aquela caixinha de promessa para abrir coisa para o seu coração, você está alimentando o mal da palavra de Deus. Se você quer uma palavra de oração só para te abençoar, uma bênção assim que está tirar de uma aflição, de uma situação, ou para tirar você de uma situação financeira, você está se alimentando inadequadamente da palavra de Deus. Toda a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, em todas as suas entrelinhas, ela é providencial, é inspirada por Deus, e ela é útil para o ensino, para a repreensão e para a instrução em justiça, para que o homem de Deus, para que a mulher de Deus, seja apto e plenamente, para quê? Preparado para toda boa obra. E eu insisto, preparado para ser um discípulo meu. Fora disso, eu estou desqualificado. A Bíblia é o manual do fabricante. Deus me criou. As perguntas anteriores, todas eu afirmei no meu coração que foi Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Quem me criou foi Deus. E Ele, ao me criar, Ele disse: está aqui o manual de instrução para que você possa desenvolver todo o seu potencial, as suas habilidades, os dons, as oportunidades, de uma maneira adequada, próspera e abençoadora. Está tudo aqui neste livro. A Bíblia, ela nos ajuda pelo menos a 4 áreas importantes da nossa vida. Ela molda o nosso caráter. Ela estabelece um padrão único de conduta. O mesmo padrão que eu devo exercer aqui, nessa cidade, deve ser o mesmo padrão que o meu irmão em Cristo, lavado na cruz, no sangue de Jesus, está vivendo lá na África ou em qualquer parte do mundo. Eu não estou falando comer a mesma comida, vestir a mesma roupa. É vestir a mesma comida, a mesma roupa, do prato que vem da palavra de Deus. O mesmo cardápio que vem instruído da palavra de Deus. Ela nos protege da falsificação, do engano, das coisas, de encurtar o caminho, muitas vezes. Ela nos capacita para os embates da nossa jornada.
Pastor Will pregou aqui uma mensagem maravilhosa, foi repetida em todos os cultos, Efésios 4, 6, com relação a como chegar bem na jornada. Deu muitas dicas para isso. Mas de onde que ele tirou? Da palavra de Deus. Quem não está instruído da palavra de Deus, quem não se alimenta adequadamente desta palavra, não está apto para ensinar. Não está apto para repreender, para corrigir alguém, para instruir em justiça. Sacrifício de cruz. Pastor Domícios aqui, no culto da vigília, no momento de louvor e adoração a Deus que conduzia, ele disse, 2013, eu quero que seja o ano de cruz para a minha vida, uma caminhada de cruz. Eu quero caminhar uma caminhada de cruz. Eu já tinha feito essa mensagem, fiquei muito tranquilo, porque o que eu quero também foi o que Deus colocou no meu coração. E a palavra de Deus diz, e chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí está uma cruz, um desenho, e lá está escrito o seguinte, ser salvo não custa nada, o Senhor Jesus já fez por nós. Ser discípulo custa tudo. Por isso que Deus não chama crentes, Deus chama discípulos, seguidores, o que querem pagar o preço da cruz. Neste texto bíblico, o Senhor Jesus cita 3 requisitos para quem decide ser um dos seus discípulos. Devem negar a si mesmo, devem tomar a sua cruz e devem segui-lo. O discípulo não é apenas um seguidor, ele pertence a Cristo. Paulo, falando aos Gálatas 2:20, ele diz, eu já estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e agora, a vida que agora levo, essa vida, amanhã, segundona, terça, quarta, na carne, nessa carne aqui mesmo, fraca como ela é, eu vivo na fé do Filho de Deus. É uma jornada de pura fé, de sacrifício de cruz. Quem está disposto a ser um discípulo de Jesus neste nível, neste nivelamento, ou nessa experiência de cruz, está disposto a pagar o preço do seu lar. Oh, como é difícil, amados. Para nós em casa está mais leve, mas lá tinha algum sentido, porque os filhos já casaram, o ninho ficou vazio. Mas quando eram todos pequenos, todos ali, tudo ao mesmo tempo, querendo tudo, as mesmas coisas, como é difícil carregar a cruz de Cristo num momento desse. No trabalho, agora mesmo nós estamos com chefe novo, executivo novo, né? Todos os secretários novos, os que são funcionários públicos da municipal, vai ter que trabalhar essa questão de ter um novo do seu lado, um chefe novo. Tem que carregar a sua cruz, muitas vezes vai ter rebaixado, vai ser exonerado de um cargo. É a hora da cruz ser mais forte na nossa vida. Pesar muito nas nossas decisões, nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos entre o corpo de Cristo. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso. É uma caminhada não de penitência, mas uma caminhada vicária, amados. Jesus fez uma caminhada vicária. Nós fomos substituídos por Ele na cruz, por sua livre e espontânea vontade. Mas Paulo dizendo que ele se sentia dores de parto pelos novos crentes, porque enquanto os crentes não caminhavam sozinhos, não sabiam o sentido de carregar a sua própria cruz, Paulo sentia dores por eles e não os abandonavam, queriam que eles crescessem na vida cristã. Paulo tinha um sacrifício de cruz vicário por aqueles novos irmãos que foram gerados do seu trabalho apostólico. O segundo nível, recordando o primeiro nível de experiência no vertical com Deus, não é?
Qual é o primeiro que você se lembra? Dependência de Deus. Instruir na palavra de Deus. Viver a minha vida uma vida de cruz, sacrificial, por amor a Jesus. O segundo nível de experiência, meus irmãos, está no estilo de vida compartilhada. Você está vendo aí 3 já prontos, segurando um no outro, e o outro está um pouquinho distante. Eu coloquei essa figura aí porque ele tem muito sentido. Muitas vezes nós estamos aqui sentados nos cultos de domingos, até bem próximo, mas não sabemos do seu nome, não sabemos das suas lutas, não sabemos o que você está passando. Você está apenas no culto mais próximo, mas na vida compartilhada você está um pouco distante. E você talvez seja um desses, que é o desejo nosso, da igreja, do pastor Gilson, que neste ano de 2013, todos estejam de mãos, como é que é? Seguras um no outro. Um segurando o outro, na caminhada de 2013. Compartilhar a vida com o outro. Como é gostoso a gente sentar perto do outro, olhar no olho, compartilhar a nossa luta, compartilhar nossas dificuldades, buscar soluções, compartilhar os projetos. A palavra de Deus diz 2 versículos importantes para nós que vivemos no corpo de Cristo. O primeiro texto está aí: como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto, o seu amigo. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve colocar mais força, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Compartilhar a vida um com o outro só trará benefícios para ambos. Eu digo isso com experiência própria. Pastor Gilson compartilhou que a gente já tem uma caminhada a longo tempo de discipulado. Eu tenho as pessoas mais próximas com quem a gente compartilha a nossa vida. Fica mais leve, a gente sai ganhando, a gente compartilha, a gente troca, não só informações, mas troca a vida. Isso é gostoso. Compartilhar ideias, desenvolver projetos, faz parte de cada um de nós. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Querer fazer as coisas sozinho, lá na frente vai ver o resultado. Não foi legal. Uma ferramenta sem ser usada, o que acontece com ela? Ela enferruja. E ao mesmo tempo a ferramenta que é muito usada, muito trabalhada, ela perde o seu corte. Para quem trabalhou na roça lá nos tempos antigos da enxada, da foice, né, do enxadão, eu peguei um pouquinho disso, meu pai bastante. A gente sabe a importância que é uma pecinha pequenininha de metal que meu pai levava no bolso. Cada pessoa que ia chamava-se lima, aqui da lima, que é para afiar a enxada, para afiar a foice. Quando chega um certo momento, se não fizer aquilo, não vai ter o rendimento, a pessoa vai cansar mais. Está aí no texto, é uma experiência de sabedoria. E a lima é importante. Como uma pessoa é importante na vida da outra. Como ela eleva o seu modo de viver estagnado, desanimado, desencorajado. Compartilhei no primeiro culto, citando o pastor Gilson, eu fiz um planejamento, nós fizemos familiar, e eu coloquei lá, 60 anos, agora eu vou planejar, tomar uma aguinha, porque vou colocar assim umas tarefas mais amenas, mais tranquilas, menos esforço. Coloquei lá. De repente, pastor Gilson vem, traz fogo para a igreja, e ele diz: os próximos 20 anos serão os melhores anos da minha vida. Eu digo: misericórdia, eu vou refazer tudo que eu disse, que eu escrevi. Porque se meu pastor, o que está afiando a minha vida, está desse jeito, eu vou ficar para trás. Eu quero estar com ele. E amados, nós colocamos no nosso coração de começarmos uma nova célula este ano. Abrir cadeiras novas para que a gente possa receber pessoas novas, compartilhar do amor de Deus e não deixar a ferramenta enferrujar. Uma ilustração que eu gostaria de compartilhar, que pense sobre isso agora, sobre essa ilustração, e se falar o seu coração, amados,
É Deus te falando. É Deus ministrando no seu coração como você está compartilhando a sua vida, se deixando compartilhar. Diz o seguinte: se uma barra de ferro entulhada com outras barras de ferro pudesse expressar os seus sentimentos, diria o seguinte: eu sou escuro, eu sou enferrujado, eu sou frio, eu sou duro. Tudo isso é perfeitamente correto, nada anormal nisso. Feita a mesma pergunta, agora cheia de admiração, teria de dizer, faltou um parágrafo, mas coloque essa mesma barra numa fornalha de fogo bem quente, deixa bastante tempo, e depois volte a ela e faça a seguinte pergunta: como você está se vendo agora? Como você está se sentindo? Ela diria: a escuridão, a frieza e a dureza desapareceram. Estou completamente transformada. Agora eu sou vermelho e brilhante. Ao invés de escuro, enferrujado, eu sou incandescente. Ao invés de frio, eu sou moldável. Coisa linda. Ao invés de duro, tornei-me útil para aquilo que fui destinado. Amados, a vida do crente, muitas vezes, a gente se acha essa primeira experiência do ferro, enferrujado, e duro, frio. Coração já não sente mais o amor de Deus, já não sente mais o abraço do irmão, quando vai abraçar, não acha que é um fingimento. A pessoa está num estado desanimador. Aí vem o Espírito Santo de Deus. Quem você é? Quem te criou? Quem que te dá a última palavra? E você responde: Deus, 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 Deus. Então não é isso que Deus te planejou para você que fosse. Eu vou te levar para um lugar. Você vai passar por um processo de transformação. E você vai ser útil. Você não vai se sentir um coração duro, um coração frio, insensível, uma pessoa feia, uma pessoa isso e aquilo. Eu estava ali pensando sobre isso antes de subir para cá. Eu vejo na Bíblia 2 citações de fornalhas. E as 2 fornalhas são feitas pelo mesmo Deus. Uma fornalha já está operando, já está acesa. É a fornalha de Deus para apurar, para depurar os crentes. Para passar pelas provas, para queimar as obras mortas, para queimar aquilo que não frutifica. E o Espírito Santo de Deus nos pega e traz para essa fornalha. Não para nos liquidar, mas para que depois a gente saia e nos veja incandescente, brilhando o brilho de Jesus, cheirando o cheiro de Jesus. Eu estava ali pensando: Deus nunca vai colocar nessa fornalha o ímpio, porque ele vai desaparecer. Porque só quem vai permanecer na fornalha são os lavados do sangue de Jesus. Porque eles não serão aniquilados, eles serão transformados em coisas úteis, em vasos de bênção para o Senhor. Mas há uma outra fornalha, está lá em Apocalipse, é a fornalha de fogo ardente, preparada para quem? Para os diabos e os seus anjos e aqueles que acreditaram na mentira de Satanás. Os crentes não vão para aquela fornalha. Por isso, amados, eu prefiro passar agora, na fornalha do Senhor, porque eu sei que é para o meu bem. Eu vou me sentir melhor amanhã. Eu vou me sentir mais útil com o meu irmão. Eu não vou olhar de cara feia. Eu vou sentir que é maravilhosa a sua ajuda, o seu abraço, a sua força ao me ajudar. Investe em novos discípulos. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão
e façam o que, amados? Discípulos. Não façam crentes, façam discípulos de todas as nações. Investir em novos discípulos é prioridade no número 1 da igreja. Foi a primeira coisa que Jesus disse antes de assentar-se no seu trono. Está aí. Não é uma atividade, é uma missão a ser cumprida. Não é uma opção para mim, é uma obrigação. Posso fazer muitas coisas, mas se eu deixar, negligenciar a tarefa número 1 que está aqui, eu estou desobedecendo a ordem número 1 de Jesus. Não é uma designação para líderes apenas, mas para todos os crentes. É claro que nem todos recebemos o dom de evangelista, eu sou um destes, mas nós recebemos os dons necessários para engajarmos na tarefa da grande comissão. Aqueles 4 que pegaram aquele doente e fizeram tudo aquilo lá para levá-lo a Jesus, aqueles tinham a consciência de que eles poderiam ser úteis e levar uma pessoa aos pés de Jesus. Promove a pacificação. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amados, quando eu li esse versículo, chamados filhos de Deus, é uma coisa muito séria. Porque se eu não estou engajado em promover a paz na minha casa, promover a paz no meu trabalho, promover a paz no meio da comunidade cristã, Deus não está me vendo como um dos seus filhos. Eu estou na contramão de Deus. Os filhos de Deus promovem a paz. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se eu quero caminhar na caminhada da cruz, do discipulado, este item é sumamente importante para a minha vida. Buscar a pacificação. Já estamos em célula desde quando começou o processo aqui da igreja. E entristece o nosso coração quando a gente vê pessoas saindo da célula por causa de coisinhas, desentendimentos, se aborreceu com alguém, abandonou, foi para outra célula. Meus irmãos, a célula é um meio muito importante, muito apropriado para desenvolvermos o nosso discipulado, mas não é pulando de lá para cá que a gente vai driblar o coração de Deus. Não adianta. Bem-aventurados, felizes são aqueles que trabalham nesta área. Os filhos de Deus promovem a paz, mas a discórdia, a divisão é promoção do inferno. E como o diabo faz promoção, viu? Assim como o comércio faz promoção 24 horas por dia, é até amanhã, isso foi, acho que veio lá daquele lugar lá. Porque o diabo faz promoção todo dia. A santidade anda lado a lado com uma vida de paz. Um relacionamento correto com Deus nos leva a um relacionamento correto com os nossos irmãos. Se eu não estou bem naquele primeiro nível de relacionamento, o vertical, aquele pedaço da cruz que foi dividida e trazendo para os 3 níveis, se eu não estiver agindo o meu relacionamento com Deus e dizendo para Deus que eu o amo, a palavra de Deus já bloqueia essa palavra minha e já diz, não chega nos céus, está bloqueada, não é legítima, é falso. Porque se você não ama o seu irmão, você está dizendo que você é mentiroso. E o mentiroso não acessa a sua senha aos céus. Quando a gente erra a nossa senha no banco, a gente não entra. Irmãos
Muita gente está acessando, achando que Deus está ouvindo, que a sua voz está chegando, não está acessando. Deus não é surdo para nos ouvir, mas se não está nos ouvindo, é porque alguma intervenção neste nível está acontecendo, que está obstruindo a intimidade minha com Deus. O pacificador antecipa os problemas, ele lida com eles antes que aconteçam os conflitos. A santidade anda lado a lado com a vida de paz. Um relacionamento correto com Deus nos leva a relacionamento correto com os nossos irmãos, já falei. Promove a pacificação. Quando Deus disse que o perdão não tem limite, e nós colocamos limites nele, nós estamos promovendo a pacificação, nem o remédio da pacificação. Porque o remédio número 1, mais eficaz, para resolver uma questão de conflituosa, é o perdão completo. O terceiro nível. O segundo nível, você pode falar comigo, compartilha com o outro, investe em novos discípulos e promove a pacificação. O terceiro nível é o estilo de vida de decisão pessoal. Aqui eu não posso fazer por você, nem você fazer por mim. Você não pode fazer pela sua esposa e vice-versa, pelos filhos. Devemos caminhar juntos, orar juntos, buscar a direção de Deus juntos. Mas tem determinadas decisões na nossa vida, ela é legitimamente pessoal. E aqui estão 3 níveis de experiência, amados, que eu levo a você a pensar, e já pensando no bonde de 2013. Ultrapassa as limitações. O Senhor sustenta a todos os que caem, e levanta a todos os abatidos. Quem aqui não já deu uma quedinha, não caiu, já não teve algum problema difícil na vida? E quem aqui não pode dizer, Deus não me abandonou? Hipótese alguma. Mas todas essas experiências acontecem para que a gente possa ajudar o nosso irmão, quem sabe, numa luta, numa queda. Já pensou alguém que nunca caiu numa área e vai ajudar o irmão a levantar daquela área? Ele não tem aquele, né, um jogo de cintura, a experiência que Deus fez na sua vida. Eu me lembro que quando, bastante jovem, eu preparei para o vestibular. Aquela preparação bem fraquinha, porque eu estudei em colégios bem fraquinhos, lá no interiorzão, e fazer vestibular em cidade longe, grande, então eu sabia que era difícil. Nós fomos num grupo de pessoas, e quando fomos ver o resultado, dos 6 que fomos, 4 passaram, 2 reprovados. E um dos dois, quem era? Arão. No mesmo mês, fiz outro vestibular, não passei. Pela graça de Deus veio o terceiro e Deus me deu a vitória. Mas porque isso foi bom para a minha vida, amados? Passados anos, nossos filhos chegaram onde eu cheguei. Um dos nossos filhos, ele falou assim, pai, eu vou fazer medicina. Sabe quantos vestibulares ele fez? 6. Como eu tinha passado pela queda, pela aflição, por aquele momento, eu falei, filho, isso é só um preparativo. Fique tranquilo. É assim mesmo. Antes de ele fazer, eu já preparei o coração dele. Você está disputando com muitas pessoas, pessoas que estudaram como você, dedicaram como você, então elas têm também as mesmas possibilidades de entrarem na faculdade. Se não acontecer agora, vai acontecer depois. O papai passou por isso. Ficou mais fácil entender o coração dele. Quando ele foi e viu o resultado, eu estava do lado dele. Ficou mais fácil entender a dor do nosso filho. E assim no nosso nível, com nossos irmãos. Ultrapassa as nossas limitações. O fato de eu ter perdido uma guerra, uma batalha, aliás, eu não perdi a guerra. A gente vê tantas pessoas, amados, já desencorajadas pelo primeiro momento de fracasso.
A palavra de Deus diz, está aí a palavra do Senhor para a sua vida. O Senhor sustenta a todos. Se todos aqui, você está incluído nesse todos? Eu estou. Os que caem e levanta a todos os abatidos. Aproprie-se dessa palavra, amados. Você pode ir além do ponto que você já chegou. Os medalhistas, recordistas, eles não comparam naquela última marca que tiveram. Nós tivemos aí a decepção do Cielo, né? Que perdeu, estava seguramente na medalha de ouro, ganhou uma de bronze. Mas ele não perdeu o estímulo. Já ouvi uma declaração dele dizendo, eu vou para a revanche. Eu não entreguei os pontos. Aí você está vendo um atleta paralímpico, como esse pessoal tem nos dado uma lição de superação. Todos. Nós ficamos encantados com a quantidade de medalha que eles ganham em relação aos medalhistas naturais, com os chamados tudo perfeito. Aí está um exemplo. Um atleta sem pés, está aí, com velocidade acima de uma pessoa normal. Isso quer nos dizer o seguinte: eu posso ir além de onde cheguei. Você pode. É uma palavra bíblica. O Senhor sustenta a todos. O medo de fracassar novamente, ou será se eu vou conseguir, são algumas das artimanhas de Satanás. Uma arma dele para neutralizar as nossas forças, as nossas habilidades, para que a gente não possa produzir o nosso potencial para Deus. Jesus, já sabendo disso, quando Satanás apresentou-se, naquele momento que Jesus estava lá no deserto, Jesus já detonou Satanás. Está escrito, Satanás, está escrito. E a hora que chegar na sua vez, algum tipo de derrota, de fracasso, de engano, você diz, está escrito. Aproprie-se dessa palavra, o Senhor está me sustentando e vai me levantar. Foi feita uma pesquisa em 17 países sul-americanos, com a seguinte pergunta: você confia no seu compatriota? Amados, veja só onde nós ficamos, a colocação do Brasil, 17 países. O Brasil ficou na rabeira com apenas 4% de respostas positivas. Agora eu pergunto para vocês, dizem que nós somos cerca de 40%, 30 milhões, 40 milhões de evangélicos. Se este índice está apresentando, nós estamos nesse meio. Então, aqui está algo bastante importante e preocupante. Os crentes não confiam em crente. Eu não sei qual é a cidade, mas me parece que é uma cidade de Goiás, que está lá, cartaz por todos os lados, não vendam fiado para crentes. O Sebrae fez um outro levantamento em 2002, listou os pontos fracos do caráter dos brasileiros. O item número 1 caiu, a falta de autoestima dos brasileiros. Imagina a nossa autoestima lá embaixo, para onde a gente vai? O que a gente vai produzir? É isso que Satanás tem feito. Por isso, amados, fazendo assim uma retrospectiva lá de cima, na dependência de Deus, e instruir na palavra de Deus, isso é para o nosso próprio benefício. Caminhamos junto do discipulado, um ajudando o outro. Ultrapassar os nossos próprios limites. Eu gosto de escrever um pouco, é o dom que Deus me deu, mas não gosto de ficar interagindo na internet. Eu não tenho Facebook, não gosto. Mas minha esposa gosta, ela tem mais de 1000 amigos. Opa, vamos aproveitar essa amizade, esse grupo, e vamos contribuir com o reino de Deus. O que nós fizemos? Nós nos unimos. Eu escrevo, ela dá uma corrigida, e nós jogamos no blog, e então corre o mundo. Esta mensagem está no blog hoje, antes de vir para cá. Já está correndo o mundo, para abençoar vidas. Mas quando nós tivemos essa ideia, foi para ajudar, não para ajudar, para colocar nossos dons na ativa, não deixar enferrujar.
Aproveitar as oportunidades. A gente vê na internet pessoas falando coisa. Ah, hoje eu comi não sei o quê. Hoje eu não estou muito bem. Gente, só abobrinha falando com abobrinha. Eu digo, vamos encher o coração desse povo, desse alimento aí. Hoje a segunda-feira está brava. Mas fala tantas coisas. Eu digo, vamos colocar algo aí. E eu pensava assim, 3 pessoas por dia está bom. E para a glória do Senhor, amados, vindo para cá, hoje está fazendo o ano, dia 6 de janeiro, 9.975 pessoas visitaram esse blog. Eu tenho certeza, eles não ouviram abobrinhas. E cada vez que eu coloco lá, eu estou orando para que essa palavra vá como uma flecha no coração do meu irmão, no coração de uma pessoa, edifique essa pessoa, que incomoda o coração dessa pessoa. Deixa a coisa rolar. O outro, amados, é lucro com as perdas. Mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela experiência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero esterco para que possa ganhar a Cristo. Que perda maravilhosa! Está escrito ali naquele desenho: é melhor perder as coisas irrelevantes que temos dado prioridade para ganhar as relevantes que por um tempo deixamos em segundo plano. Restitui, mas traz de volta o que tem que ser prioridade na sua vida. Paulo estava perdendo a sua patente militar, Paulo estava perdendo a sua reputação de um fariseu, todo o sucesso adquirido para obter um outro tipo de lucro. Qual era? Pela experiência do conhecimento de Cristo Jesus. Ah, que coisa maravilhosa. Se você puder ver que valor tem você experimentar, conhecer mais a fundo quem é o Jesus que te deu a vida, que está com você na caminhada do dia a dia. Esse tipo de decisão é loucura para o mundo, que é ávido em lucros e mais lucros. Não importa de onde vem os lucros, mas mais lucros. Considere os seus valores. Considere as suas prioridades. E coloque conhecer Jesus em primeiro plano na sua vida. Está aqui, agora vou para o monte, né? Organiza o seu crescimento pessoal. Está uma pessoa medindo 1 metro. Amados, não se deixe medir por você mesmo, pela sua capacidade. Não se deixe medir pelas pessoas. Se deixe medir pelo que Deus diz quem você é. Pelo que a palavra de Deus está dizendo quem você é. Se meça respondendo às perguntas que Deus está dizendo. Quem eu sou, Senhor? Qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Não que eu tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também foi chamado por Cristo Jesus. Ele foi chamado, eu estou sendo chamado, você comigo estamos sendo chamados. Irmãos, não penso que eu mesmo que já o tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Jesus Cristo. A vida desorganizada é prejudicial para o crescimento. O pastor Gisto já disse aqui. A vida desorganizada, meus irmãos, a Bíblia fala aqui, a desorganização pode gerar 2 tipos de comportamentos: negligência e desperdício. 2 coisas terríveis, não? O negligente, a Bíblia fala, aquele que faz a obra do Senhor negligentemente, amados, o Senhor não tolera. Nós vivemos em um país que dizem que nós somos o país do desperdício. Nós desperdiçamos muitas coisas. Desperdiçamos nosso dinheiro, nosso tempo, nossas oportunidades. O negligente na sua obra, ele é irmão do desperdiçador.
Quem sabe você não é negligente, é pau para toda obra, faz muitas coisas, ativo em todos os aspectos. Mas quem sabe, por outro lado, você é um grande desperdiçador. Está jogando muita coisa boa da sua vida fora. Vá para casa hoje, antes de dormir. Não comece a segunda-feira deixando isso aqui num canto, sem escrever nada. Se você não conseguir fazer tudo hoje, mas pelo menos você vai colocar a minha vida pessoal, planejar o tempo que você deseja ficar com o Senhor, quantos minutos, levanta um pouquinho mais cedo, planeje o seu tempo. Os casados aqui, cada um faça a sua parte, depois em família, juntem-se e achem o melhor horário para juntos fazer uma devocional rápida, mas abençoadora. Comece a pensar nas suas células, estamos retornando agora, nos seus irmãos, ligue para ele, está começando, estou com saudade de você, vamos nos ver, tal, e já começa a esquentar a coisa. E comece a pensar, eu não vou caminhar 2013 sozinho, eu vou caminhar com alguém, vou compartilhar, vou chorar, vou me alegrar com alguém juntos. Pastor Gilson, vem à frente. Eu não sei se isso aí está certo, eu estava olhando, mas muitas coisas já mudaram. Por exemplo, aqui não tem internet, nem o tal do Facebook, né? Mas a média hoje que as pessoas estão ficando é 4, 3 horas. Então, uma pessoa que vive do 0 ano até os 70 anos, distribuído os anos, isso aqui é do livro evangélico, viu? Conversa de fé em família. 70 anos, eu estou quase chegando lá, falta só 7 anos. 20 anos dormindo, e é verdade, é 2/3, eu estou dormindo mais agora, estou aposentado. Né? 16 anos trabalhando, pastor Gilson é o contrário, o sono dele está desse tamanho, o trabalho está lá em cima, vai ter que rever isso aí. 7 anos divertindo, 6 anos comendo, 3 anos se vestindo, 3 anos esperando alguém, 11 anos e meio na vida cristã, na igreja, 1 ano ao telefone, mas tem gente que fica mais, né? Põe aqui, fazendo omelete e o telefone correndo solto, mas em média, 1 ano e 5 meses amarrando os sapatos. Agora não tem mais sapato para amarrar, mas tem o telefone da internet. Então, isso para dizer o seguinte, amados: onde você está usando o seu tempo, Deus vai cobrar de nós. Deus vai nos cobrar. Faça o seu bonde, não fique fora dele. Vamos aumentar o nosso potencial, vamos aumentar a nossa marca, vamos ter esses desejos para a glória do Senhor. Amém, glória a Deus. Aplauda o Senhor pela vida do Arão, por essa palavra. Deus abençoe, Arão. Gente, olha, é fogo, hein? Que coisa boa. Vale a pena colocar a nossa vida nas mãos de Deus. E agora eu quero convidar você, primeiro domingo do ano, diante de uma palavra dessa, diga sim para o Senhor: Deus, eu não vou desperdiçar minha vida. Senhor, eu não vou ser negligente. Você ouviu o Arão dizendo? São irmãs gêmeas aí, a negligência e o desperdício, irmãos gêmeos. Nós não vamos desperdiçar a nossa vida. Irmãos, quem não planeja, já está planejando o fracasso. Então vamos ficar em pé agora e vamos colocar nossa vida diante de Deus e dizer: Senhor, eu sozinho não vou conseguir, mas o Senhor me ajudando é certeza de vitória em nome de Jesus. Irmãos, quem quer chegar no último domingo desse ano e celebrar o melhor ano da sua vida, levante a mão. Amém, glórias a Deus. Muitos levantaram as mãos, todos praticamente levantaram as mãos, mas nós temos de fazer a nossa parte. Deus fará a dele, sempre fez. Força, condição, iluminação do Espírito, tudo isso Deus vai fazer. Deus não vai falhar com você. Deus vai comparecer com certeza, mas nós precisamos estar afinados, você e Deus, tempo a sós com Deus. Você fala: mas gente, mas que tanto tempo a sós com Deus? Quando vocês vão parar de falar disso? Me lembro do pastor Edson Queiroz, pastor Edson Queiroz, muito meu amigo, e ele tem uma mensagem padrão, Atos 1:8, e ser-me-eis testemunhas, e ele fala: vai sempre testemunha de Jesus. E um irmão um dia falou: mas pastor,
Quantas vezes você vai repetir esse sermão? Ele falou assim, até você ir para o campo missionário. É isso aí, irmãos. Nós ouvimos muito e praticamos pouco. E Deus quer que você ouça muito sobre o tempo a sós com Deus. Isso, irmãos, não é penitência, não é um peso, é um privilégio. Eu te falei hoje no começo do culto, hoje de manhã cedo, quando eu abri a minha Bíblia para falar com o Senhor, eu li um texto que eu já conheço de cor, eu sei tudo sobre ele. E ele falou tão forte ao meu coração, eu chamei a Vassi e falei, olha só, dá uma olhada aqui no tempo a sós com Deus, como Deus comparece. E irmãos, tudo que nós ouvimos hoje começa com o tempo com Deus. É a primeira providência que você vai tomar. Amanhã, meu irmão, é tarde, tem que ser hoje. Se você hoje não teve tempo com Deus, antes de dormir, fala, Senhor, é hoje. Abre a tua palavra. Fala com o Senhor, Deus, me dá um texto na tua palavra para eu ler. E você pode começar por Mateus 6,33. Se você não teve tempo com Deus hoje, tem que escolher uma passagem, pegue Mateus 6,33. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus não disse para buscar somente o reino dele, mas em primeiro lugar o reino dele, e todas as demais coisas serão acrescentadas. O que nós ouvimos do servo do Senhor hoje, da boca de Deus hoje, começa com Deus. Então, se você for para casa e não fez o seu devocional hoje, pegue Mateus 6,33, dobre os seus joelhos e ore, Deus fala comigo, Deus ministra o meu coração, e você vai se surpreender, porque coisas novas virão. E aí amanhã você continua. Tem gente que fala, mas pastor, minha vida é muito corrida. Mas se você for parar para verificar, 5 minutos você vai encontrar. Eu me lembro, eu tinha uma vida muito corrida em São Paulo. Eu trabalhava muito longe. Eu, para estudar, fazer o seminário, a faculdade teológica, eu saía do meu trabalho às 18 horas em São Bernardo do Campo, ia de moto até Santo André, deixava a moto no estacionamento, pegava o trem até a Barra Funda, chegava na Barra Funda, pegava um ônibus até a faculdade, todo dia. A volta a mesma coisa, chegava de madrugada. E eu falei, eu preciso ter tempo com Deus. E muitas vezes o banheiro da empresa é permitido ir ao banheiro. E eu não ficava lá muito tempo, mas eu tirava um tempinho lá do banheiro para abrir o meu coração para Deus, para falar dos meus temores e falar dos meus desejos, renovar os meus votos para com o Senhor. Sempre há um lugarzinho. Outra época da minha vida, eu trabalhava a 113 quilômetros da minha casa, e eu levantava muito cedo, morava em São Paulo, trabalhava em Sorocaba, e muitas vezes eu vinha lendo de pé no ônibus, porque se eu sentasse eu dormia, e muitas vezes eu dormia em pé, e o joelho dobrava. Mas nós precisamos ter um tempo para Deus, senão a nossa vida vai ficar paralisada. Os sonhos de Deus vão passar diante dos nossos olhos, e nós vamos ter um ano frustração, outro ano frustração, outro ano frustração. E nós vamos ver alguns irmãos contando a bênção, outros vivendo experiências maravilhosas, e nós sempre estaremos olhando os outros, enquanto Deus olha para nós, querendo nos dar as mesmas oportunidades. Não abra mão do seu tempo com Deus. Tudo começa no tempo com Deus. Essa palavra foi maravilhosa, e ela nos leva a um tempo de discipulado. O discipulado, tempo com Deus, vida com os outros, vida na célula, vida no discipulado, dons, talentos, oportunidades. Deus vai fazer coisas incríveis com você, mas você tem que dar esse primeiro passo. Quem em nome de Jesus, se ainda não fez o seu tempo a sós com Deus e ainda vai fazer hoje, levante a sua mão em nome de Jesus. Se você já fez e vai ter um tempinho, levante a sua mão também. Só quero ver pessoas dizendo sim, eu quero, eu preciso. Quem no nome do Senhor Jesus quer mais de Deus, levante a sua mão. Amém. Deus tem muito para te dar. Oh Deus, no nome de Jesus, abençoa a mim e os meus irmãos. Eu preciso melhorar o meu tempo com o Senhor. Eu tenho dito isso. Eu tenho sido alegrado pelo Senhor. Estou sendo despertado para cada vez mais dar tempo para o Senhor.
pois isso tem economizado tantas coisas na minha vida. Ouço mais de ti, mais apto eu fico para as tarefas. Ouço mais de ti, mais compreensivo eu me torno para com a minha esposa, meus filhos. Pai, para o trabalho, para tudo na vida, quanto mais de ti, mais eficiência, mais poder, mais disciplina, mais bênção. Pai, que os meus irmãos, todos eles, sem exceção, experimentem o melhor do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso e perdoador do Pai, a comunhão, a ação sobrenatural, consoladora do Espírito Santo, seja com o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.